hipnoterapia. E pra gente, nós trabalhamos aqui com a questão da curiosidade. A gente chegou a abordar que a curiosidade psicanalítica não é uma curiosidade de fifi, ou de alguém que quer saber da vida dos outros. A gente viu a questão do Freud trabalhando com o processo de uma investigação psíquica para poder ajudar o indivíduo a ressignificar e trabalhar seus traumas. A gente tem a questão do cérebro. A gente chegou a comentar o quê? Que o cérebro ele se prende a tudo que é negativo ou da palavra não. Por quê? Porque ele sempre vai compreender que a palavra não está trazendo algum grau de repressão. E aí a gente viu que dentro do pensamento freudiano, no inconsciente, a gente tem todo o material de uma vida inteira reprimido, recalcado, guardado, armazenado. E é aqui onde a gente tem o princípio de prazer, que a gente chegou a comentar, que é só o querer, eu quero. E a gente chegou a lembrar as questões até do bebê, né? Que até 6 meses de idade, ele quer e não tem a menor ideia do que a gente está trabalhando. Então, como o ego ainda não apareceu porque não está dando equilíbrio, a gente fica fixado em questões atemporais, em questões recalcadas, em questões que a gente não pode trabalhar. Como nossa aula é de hipnoterapia, nós precisamos entender que trabalhar com essa ferramenta ou esse transe, hipnose transe, é uma forma, dentro da psicanálise freudiana e com seus discípulos, é uma forma da gente acessar alguns traumas, algumas neuroses, algumas dificuldades que a pessoa tenha e que, porventura, através da associação livre, a gente não conseguiu ressignificar. Então, a gente trabalha, mas isso daqui é um processo. A gente não tem condição de fazer isso daqui, a gente trabalha com a hipnose ericksoniana. A gente não está trabalhando com hipnose de chakra, a gente respeita quem tem opinião, mas a gente não trabalha com hipnose cristã, a gente não está trabalhando com hipnose relacionada a nenhuma religião, mas relacionada exatamente a questões traumáticas ou neuróticas de ordem compulsiva, que o indivíduo, através do desejo, e a gente viu que desejo e vontade são coisas diferentes, e a gente precisa trabalhar com essas questões. Alguém quer perguntar alguma coisa? Qual é a diferença do desejo e da vontade? Então, a vontade, a gente está ligado, por exemplo, eu tive vontade de botar essa jaqueta. É uma vontade, é algo que eu consigo dominar, planejar e trabalhar de acordo com as minhas questões ético-moral. Exato, dá para trabalhar. Agora, o desejo, ele normalmente, dentro da teoria psicanalítica, ele é irracional, atemporal e devastador. Então, não tem para onde correr. Se eu tenho um desejo, eu vou querer satisfazer o meu desejo, porque está ligado ao desejo, né, ou à primitividade do id, porque o id é primitivo, todo mundo já nasce com o princípio de prazer. E aí eu quero ter o prazer, eu quero ter o desejo e eu quero que esteja de acordo com a minha satisfação. E existem pessoas que passam uma vida inteira. A gente chegou aqui a citar a questão do adultério, né? O adultério não é uma traição. Na realidade, o adultério para aquela pessoa que é casada é uma satisfação do seu desejo. Então ela não olha como ela está traindo a pessoa, ela olha como ela está satisfazendo o seu desejo. Mas moralmente, ela está adulterando, está quebrando uma aliança. Então, a vontade a gente não consegue dar. Sabe aquelas nossas mães? A minha mãe, por exemplo, é nordestina. Vontade é uma coisa que dá e passa? Dá e passa. Lembram disso? Sim. Vontade é uma coisa que dá e passa. E o desejo? Desejo é uma coisa que se a gente não estiver trabalhando, ele corrói os valores até você fazer aquilo que dá vontade e prazer. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado e a gente trabalha muito com essas questões de desejo dentro da psicanálise. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Esse desejo, Sim. que a gente chama de libido, entre 0 a 2 anos, no caso, é isso? É a criança.
Então, a gente tem de 0 a 6 meses de idade apenas esse de princípio de prazer, eu quero, desejo puro, irracional e atemporal, eu quero isso agora, não dá, tá? A mãe com o bebê no colo, a gente citou aqui, em pé no ônibus. Aí, o que a mãe faz? O bebê começa a chorar porque quer mamar. Aí a mãe tem que dar mamar pro bebê porque ele não vai parar de chorar. Isso é desejo. Só para quando é satisfeito. Dos 6 meses aos 2 anos, surge o ego, que é exatamente para adequar a criança à realidade. Então é isso que a gente começa a trabalhar. Mas nessa faixa etária também existe o desejo do prazer até em defecar? Com certeza, com certeza. Mas a gente vai ver melhor essa fase 3, 4 anos aproximadamente. Por quê? Porque até uns 6 meses de idade, a gente está mais ou menos com um prazer oral. Perceba que a criança começa a falar as primeiras falas até 2 anos de idade. E aí, esse prazer oral é o que está mais fixado nesse momento. Não o prazer anal. E eu entendi o que você falou, reter ou expelir as fezes. Que dentro da psicanálise, gente, fezes não é cocô. Fezes é material que o indivíduo produz e que tem uma carga afetiva muito grande. Então, essa carga afetiva, ela sempre vai ter algum tipo de vínculo, porque você está produzindo aquilo dali e você quer dar aquilo para alguém. E aí a gente tem que ter cuidado com todo o material psíquico produzido, né? Aí eu colocaria mais 3, 4 anos de E essa idade. faixa etária, a partir dos 6 anos, qual é a descoberta dela? Então, aí a descoberta depois dos 6 anos é o falo, né? Eu falo. 6, 7 anos de idade é o falo, ou seja, a região genital. Que ela não Ele vai descobre usar a genitália. isso. Ela descobre o prazer que ela sente ao manipular a genitália. Ele tem medo de perder? Lógico. Castração. Aí, quando a gente fala ele, a gente está falando do menino. Por quê? Falo é uma expressão lacaniana para designar o órgão sexual masculino. Mulher tem falo? Tem. Só que aí, de acordo com Lacan, o falo vai ser o filho, que é aquilo que ela tem, porque ela descobre que ela é castrada. Castrada por quê? Porque a gente tem um órgão exposto e o da mulher é interno. Então, se ela tem um órgão externo removido, na cabeça psíquica ela foi castrada, porque o menino tem e ela não tem. Então, nessas questões, o menino tem medo. E aí é onde entra, já começa a ser colocado, a questão do superego, que é a questão moral, é o interdito, é o não. Lembram que a gente falou no início da aula? É o não que se opõe ao desejo. Então, é por isso que às vezes a gente fica com essas questões de conflito. Na realidade, ele é o juiz. Sim. Senhora, algo que eu nunca tinha ouvido até agora, a senhora falou, e o que representa para a criança essa questão do reter ou liberar as fezes? Então, se a criança não tiver essa fase, vamos dizer assim, bem elaborada, e ela ficar fixada, ela pode reter as fezes. Voltamos a repetir. Como as fezes ela tem um valor psíquico e afetivo muito grande, ela é comparada muitas vezes ao poder econômico, ao dinheiro. Então, muita gente, vocês podem fazer uma pesquisa e vocês vão ver, muita gente que às vezes é avarenta tem problema com prisão de ventre. Pessoa que passou muita dificuldade financeira também? Seria? Depende como elaborou a dificuldade financeira. Se você elaborou a dificuldade financeira como uma situação em que você sublimou ou substituiu aquela fase por outra naturalmente que viria depois, ok, tudo de bom. Mas se você ficou fixado ao fato de você não ter aquilo, você começa a trabalhar dessa forma. Eu conheço pessoas que vestem roupa furada, mas tem 100 mil na conta. Daqueles 100 mil reais, a pessoa não pode tirar 10 reais para comprar na feirinha, na Laguna, entendeu? Uma roupa que não esteja furada? Pode. Mas qual é o prazer dela? É o reter. E aí, nesse caso, ela não está mais especificamente retendo as fezes, mas ela está retendo aquilo que ela produz, o dinheiro.
Então, por isso do valor afetivo e o valor psíquico. É aí que entra essas questões. É complexo. Por isso a gente precisa dessa estrutura neurótica, né? De princípio de prazer, de princípio de realidade, equilíbrio, ego e o superego, a questão moral, ou o juiz, porque um dia, como nós estamos aqui adultos, nós teremos nossa própria personalidade formada. E aí a gente precisa saber que temos desejo, mas a gente tem o superego para ser o juiz e o interdito do tipo. Segura aí que o teu desejo não pode ser satisfeito. Mas se o ego for um ego fraco, não tem para onde correr. A pessoa vai extravasar e só vai fazer besteira na vida. A senhora falando me veio, eu tenho uma amiga que, eu nem estava pensando nisso, mas a senhora falou, eu tenho uma amiga que ela falou que toda vez que ela e o marido estão com dificuldade financeira, ela fica com mais prisão de ventre. Lógico. E aí, como a senhora falou, eu lembrei da história, né? Sim. É muito comum. Aí a pessoa vai dizer assim, gente, mas isso é coisa de maluco? Não, é coisa de Freud. Nas doenças psicossomáticas, né, nós vimos que no homem, né, gera problemas intestinais e na mulher problema de tiroide, né? Mais ou menos. Pode um ou outro. E em relação a essa questão, né, da fase anal, Sim. é possível que venha a se tornar a doença de Down, aquela que a criança não consegue evacuar e vai assim até a fase adulta? Então, a questão psíquica relacionada às fezes sempre vai ser porque receptivamente, de forma externa, ela não foi recebida prazerosamente. Ou seja, seu porco, para criança, né? Às vezes o adulto vira e diz assim, seu porco, seu nojento, ai meu Deus, eu não quero essa criança desse jeito. O que você está dizendo psiquicamente para uma criança? Tudo o que você produz não presta. Fique para você, porque nós não queremos isso. Então, isso, a forma como a mente, o psiquismo vai trabalhar no organismo, tudo é possível. A gente pode achar que não, mas a nossa mente ela tem um poder gigantesco. A gente vê coisa que não existe, ouve coisa que não existe, a gente bate até papo com coisa que não existe. Tudo projeção da nossa mente. Então, a gente precisa trabalhar essas questões. Na questão do reter, existe algum outro exemplo sem ser a questão da pessoa reter as coisas também materiais, o dinheiro? Sim, qualquer poder aquisitivo, status, tudo relacionado, porque... A questão de reter as coisas, entre prisão de ventre, entre reter, essas coisas sim, assim. porque dinheiro, compra carro, compra casa, compra roupa, compra viagem. Então, tudo isso... O desejo de ter e não ter também pode provocar isso? Pode, Pode, né? pode. E voltamos a repetir, desejo, não duvide e nem seja fraco diante do desejo. Se não fosse o superego, nenhum de nós aqui teria uma vida, vamos dizer assim, socialmente idônea. Eu estou perguntando porque se eu não me alimentar adequadamente, eu tenho prisão de ventre. Eu sou totalmente livre com dinheiro, assim. Sim, mas aí o senhor tem uma prisão de ventre ligada a uma questão orgânica. Essas pessoas que a gente está falando, Entendi. foi igual o caso que ele disse ali. Por que eu só tenho prisão de ventre quando estou em dificuldade financeira? Porque o meu psiquismo está abalado. E aí eu entendo que eu tenho que reter. Como eu não tenho isso ressignificado, eu retenho tudo. O dinheiro, as fezes, inclusive as emoções. A pessoa fica mais trancada. Hein, professora? Diga, doutor. Também eu já vi relatos de que em situações de crise emocionais, de problemas, ao invés de prender, as pessoas têm diarreia. Sim, sim, porque é um desequilíbrio. Tá? É uma questão de desequilíbrio. Por quê? Quando a gente está com medo, a primeira coisa que faz é o nosso intestino, e já tem pesquisas dentro da neurociência relacionado intestino com cérebro. A neurociência ela já fala que o intestino é um segundo cérebro.
Ou seja, é uma segunda forma de comando e de ativação no nosso corpo. Então, isso realmente é verdade. E aí, óbvio que, qual é o normal do corpo? Produzir algo que seja consistente, que seja eliminado, que seja utilizado. E a gente sabe, gente, estamos no tempo da sustentabilidade e fezes é material orgânico. Se você for naturalista ali, eles têm lá a composteira deles lá gigantesca para usar para outro material. Então a gente está no século XXI. A gente não tem que ficar, eca, que nojo, que assunto idiota. Não é idiota. A gente está falando também de sustentabilidade. A gente está falando de qualidade de vida, dessas questões. Mas nós estamos olhando pelo lado psíquico da coisa. Então, qualquer coisa que tenha afetação no emocional vai afetar todo o corpo. Não tem para onde correr. E aí, quando a gente trabalha com a questão da hipnose, voltamos a repetir. Hipnose é um transe que nos ajuda através de um profissional qualificado e capacitado a ressignificar alguns traumas. Lembrando que até chegar ao processo de hipnose, a gente passa por uma anamnese muito rígida e também por algumas sessões de autoconhecimento para a gente chegar lá. Tem profissional que papum, já sai fazendo a hipnose? Tem. Citamos aqui um caso de um aluno de hipnose que ele fez o quê? Já sou o bambambam, já sei de tudo e hipnotizou uma pessoa. Quando chegou ali, a pessoa ficou catequizada, fixada numa época ali, no momento, ele não conseguiu tirar e ligou para o professor. Professor, socorro, o que eu vou fazer da vida? Então, a gente tem que ter cuidado. Inclusive, quem está do lado de lá tem que procurar pessoal capacitado para evitar de estar colocando a sua mente, que às vezes já está com um pouquinho de dificuldade, na mão de pessoas que vão destruir o nosso emocional. A gente chegou a citar aqui, né? O Brasil, infelizmente, tem alguns profissionais que eles não levam a sério a sua ocupação nem a sua profissão. E acabam se capacitando pouco ou quase nada e achando que já saem por aí. Nós aqui, alunos da Fatum, sabemos que a aula de hoje, apesar de ser de hipnoterapia, nós estamos dando um pequeno passo dentro de uma instituição que é a ferramenta da hipnose gigantesca, um passo dentro de uma instituição gigantesca que a gente pode utilizar. Mas ninguém aqui vai sair hipnotizando ninguém, mas sairemos com a noção de que é uma ferramenta boa que precisamos nos capacitar mais. E a gente trabalha com a hipnose ericksoniana. O restante a gente deixa por conta de quem quiser se servir. Ok, gente? Diga. Sendo a hipnose é uma ferramenta da psicanálise. Sim. Perfeito? E ela estuda o estado natural da vida. Sim. Em escala, em suas camadas. Sim. Como é o tratamento para chegar a um trauma de infância? Depende do trauma. Uma criança aos 2 anos de idade presenciou a mãe sendo espancada pelo pai. Sim, violência doméstica. E ele, com 28 anos, não esquece aquela cena. Como ele faz? Qual o melhor tratamento para ele chegar àquela cena e voltar a se conciliar com o pai, visto que ele, até a presente data, não quer saber do pai, não quer dialogar e não existe momentos de convívio? O que seria melhor? O que a gente viu? A gente chegou a comentar as questões da hipnose. A hipnose não é você ficar lá e alguém ficar olhando para você e jogando dentro da sua cabeça um monte de coisa que ele acha importante. A gente tem aqui um exemplo de uma pessoa, um homem com 28 anos de idade, que aos 2 foi vítima de violência doméstica. Ele participou porque ele também sofreu violência doméstica, possivelmente também sofreu agressão psicológica. E atualmente, com 28 anos, ele procura a psicanálise para começar a tratar e ressignificar a relação dele com, vamos dizer assim, o pai. E aí, a gente pode trabalhar com a associação livre e trazê-lo até regressão de memória, que trabalha dentro da psicanálise? Podemos. Mas se a gente for utilizar o método, a técnica de hipnose, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma indução, a gente vai fazer uma regressão e a regressão dentro da vida que a pessoa teve, tá? Ninguém regride a outra vida passada porque a gente só tem essa, ok?
ok? A gente aqui na hipnose ericksoniana trabalhamos até a barriga, nada mais do que isso, tá? Então, ele voltando dentro da técnica de uma forma simplória, para que a gente possa compreender como é que é o processo, é como se ele tivesse diante dele mesmo uma criança, a gente vai regredindo e vendo quanto a pessoa suporta regredir. Às vezes, numa única sessão, você não consegue regredir até os 2 anos. Às vezes, você tem que fazer mais de uma sessão para ir ressignificando algumas coisas antes de chegar aos 2 anos. Porque depois dos 2, ele começou a ter questões da estrutura da personalidade. Então, a gente vai trabalhando até chegar. Mas de uma forma bem simplória, dentro, mentalmente, daquilo, é como se ele estivesse batendo papo com ele mesmo. A gente tem alguns filmes que o indivíduo, inclusive como é que é o nome daquele duro de matar? Bruce Willis. Bruce Willis, ele conversa com ele mesmo de uma idade de mais ou menos 8 anos e ele consegue deixar claro para ele, na idade de 8 anos, que ele ainda tem muita vida pela frente. Que ele tem um cachorro de 3 patas, que aquele cachorro de 3 patas tem um valor afetivo para ele e que aquilo vai fazer uma diferença muito grande na vida dele. Então, ele sofre com aquela idade um trauma, porque aquele cachorro de 3 patas, ele tem uma bombinha amarrada por crianças ruins e estoura. Então, ele se apieda daquele cachorro e aquilo foi fixado. Então, no filme, o próprio Bruce Willis, ele volta a conversar com ele mesmo. E aí, em determinado momento, olha assim, parece que sumiu. Isso é uma questão psíquica. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma. Quer dizer, eu, Rosângela, conversando comigo mesma, aos 2 anos de idade, 4 anos de idade. Aí a gente diz assim, é doideira? Não, é hipnose. É só uma forma de regressão. Sexto sentido, né? Não, tem sexto sentido. Não, o filme. O filme o nome do filme é. O nome do filme. Muito obrigada. E pode usar, por exemplo, a pessoa que teve, como ele falou ali nas histórias, né? Da criança que teve muitos traumas. Sim. Essa pessoa, ela pode usar a própria história dela para analisar uma outra pessoa ou não? Então, nossas histórias são nossas. Elas nos servem de experiência para que a gente compreenda como outro ser humano pode, se passou por uma situação similar, porque igual nunca é, se passou por uma situação similar, aquela outra, eu posso compreender o que aquela outra pessoa deve sentir, mas o que ela sente é único. Entendi. É igual a impressão digital, impossível de ter igual. Uma pessoa pode passar por um mesmo evento traumático, uma agir de uma forma e outra agir de outra forma. Mas nessa regressão dessa criança de 5 anos que fala com o de 28, existe uma conversação. Nesse trajeto desse trauma de infância, nessa violência doméstica, ao retornar no trajeto, o profissional consegue detectar que tem mais um problema além desse? Então, a gente pode, ao retomar para o hoje, a gente vai recapitulando, revendo se tem alguma coisa que foi ficando pelo meio do caminho e de repente chegou aos 8 anos e ele teve alguma outra questão. Por isso que o processo de hipnose não é uma coisa rápida, papum, igual a gente vê na televisão. Na televisão, eu cheguei a comentar isso aqui com vocês. Na televisão, o show funciona assim. Coma uma cebola como se fosse uma maçã. Você é hipnotizado e você come uma cebola como se fosse uma maçã. Por que que isso daí não tem problema nenhum? Porque se nós comermos cebolas e isso ficar fixado e a gente comer satisfatoriamente como uma maçã, não fará diferença nenhuma para a nossa saúde, fará? Ninguém passa mal por comer cebola, a não ser que tenha uma intolerância, que na maioria não é o caso. Mas nessa questão, especificamente, a gente não tem como sair fazendo uma hipnotização em grupo, por isso que a gente tem que ter calma, tranquilidade e a gente vai regredindo e observando se tem alguma coisa nos, dos 28, tem alguma coisa nos 20, tem alguma coisa nos 15, tem alguma coisa nos 7, eu só estou pontuando. Tem alguma coisa nos 5, tem alguma coisa nos 2, ficou ali
em 2 anos. Aí a gente também, da mesma forma, vai fazendo o desdobramento de uma forma sutil e tranquila até chegar ao dia de hoje, mas a gente trabalha com a ressignificação, com a ancoragem, e a gente às vezes fala da questão do gatilho, né? A gente ancora alguma coisa ali e trazendo a lembrança, o hoje é totalmente mudado e totalmente ressignificado. A gente tem um grau de complexidade muito grande, que uma aula não dá conta da magnitude que é a hipnose. Ela é muito boa, muito boa.